A África, para mim, ainda é um mar azul. Ainda é. Eu acho que tem possibilidades, assim, quase infinitas ali. Porque eles têm muitos problemas, por exemplo, para ter uma indústria, eles têm problema de eletricidade, eles têm problemas de infraestrutura no geral. Tá. Então, eles dependem muito da importação. Porque a gente tem que pensar que você pode perder dinheiro, mas o seu nome você não pode perder. Dinheiro Dinheiro você recupera, nome não. Eu gostaria muito de poder transmitir aquilo que eu aprendi e o que eu estou aprendendo a cada dia, transmitir isso para as pessoas, incentivá-las, sabe, a olhar o comércio exterior com olhos assim apaixonados como nós. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 11 do podcast Bora Sacudir o Mundo. Eu sou Alfredo Novaes, eu sou CEO da ABN8 Trading. Nós importamos e exportamos, o nosso negócio é esse, comprar e vender mercadorias entre países. E esse podcast nasceu nas viagens, nas minhas andanças pelo mundão do meu Deus por aí, tá bom? E inclusive da solidão também, porque sim, a vida de um trader ela é solitária nessas viagens internacionais. E a convidada de hoje, ela vai ter muita história. Vocês acham que ia ter história? Vocês não sabem essa mulher que veio aqui hoje, tá bom? Então, olha só o currículo da fera. Além do português, ela fala espanhol, inglês e fala francês, papai. Ela é sócia diretora da Braseco, comercial, importadora e exportadora há 37 anos. Ela está na área desde o ano de 1988. Ela é presidente do CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras, e é onde a ABN está lá como associada. Então, senhoras e senhores, recebam no Bora Sacudir o Mundo a minha amiga que sacode o mundo demais, Damares Eugênia. Obrigado, minha amiga. Imagina, um prazerzão estar aqui com você, Alfredo. Que honra, que honra. Não, honra digo eu pelo convite. Caramba. Meu, mas tem muita história de comércio. A gente só no aquecimento já surgiu aqui brainstorm, oportunidades, né? É verdade. Já enxergando. Damares, 37 anos de comércio exterior. Como? Então, 37 de Braseco. Braseco. Mas eu já comecei bem antes. Eu comecei em 1979. Ô, louco. Meu primeiro emprego. Eu precisava pagar minha faculdade. E aí Tem comércio exterior naquela época já? Pois, incrível que pareça, já tinha uma pessoa, assim, até muito parecida com você, bastante agressiva, bastante sacudidora do mundo, né? O Guilherme era um rapaz bem jovem na época, ele tinha 23 anos e ele precisava de uma pessoa que falasse inglês trabalhando com ele. Tá. E eu falava, já na época, já falava inglês, né? Então, e tinha datilografia. Não sei se você conheceu. Eu peguei o final dela, eu peguei bem no final. Então, eu fiz o curso de datilografia. Então, ele precisava de alguém que tivesse datilografia, porque as cartas, na época, eram todas datilografadas, né? E aí, eu fui trabalhar com o Guilherme por uma conexão que a minha mãe tinha com a família. E o Guilherme tinha um escritório de representação comercial. Que legal. Que quase não tinha no Brasil. Existia a Cotia Trading, e o Guilherme tinha saído da Cotia Trading e resolveu pegar os pequenos negócios que a Cotia não tinha interesse. Que legal. Que era o mercado africano, né? Que eu comecei na África. E aí eu comecei a trabalhar com o Guilherme em 1979. Mas você se formou em comércio exterior? Não, eu sou publicitária de formação. Gente, tem uma publicitária do comércio exterior. Pois é, mas é interessante que durante a minha faculdade, eu me apaixonei por marketing. Que legal. E eu quis me especializar em marketing. E, por acaso, comecei a trabalhar com o Guilherme em comércio exterior. Aí você começa a ver, né? Nossa, tudo a ver.
tudo a ver. Mas eu sempre falo que eu comecei em comércio exterior, eu acho que desde a escola, porque eu sempre fui apaixonada por geografia. E mapa mundi, eu imaginava, eu vou conhecer o mundo. Cara, pelo mapa mundi. Pelo mapa mundi, eu quero conhecer o mundo. Eu tinha paixão pelo mapa, por globo. Eu tenho até hoje. Às vezes eu fico olhando onde eu já fui e falta muito ainda, mas já. Você já foi? Sabe que eu ainda não contei, mas eu já fui em. Gente, é que a gente repete muitas vezes os mesmos países. A África eu conheço quase todos os países no continente africano. No Oriente Médio, já muitos também, muitos países. Arábia Saudita, Kuwait, Catar, os Emirados, Egito é África, Jordânia, já alguma coisa, né? Todos da África? Da África, quase todos. Quase São todos. poucos que eu ainda não conheço. Norte da África eu conheço todos, África Ocidental todos, África do Sul e África Oriental, conheço pouco da África Central. Onde você não foi na África, então? Vamos lá, mais fácil. Pois é. Zimbábue? Já fui Já fui foi para no o Zimbábue, Namíbia, Botsuana, Quênia. Eu não fui para Somália. Somália, não fui ainda. Não fui para o Iêmen ainda. O Iêmen é meio... Pois é. Não, e mulher não deve ir, mas eu já tô mais... Eu já passei da fase dos interesses. Não deixa o Iêmen, não. O Iêmen é muito perigoso, né? Deixa o Iêmen. Deixa pra vocês. Não, eu tô fora do Iêmen, não é. Falta pouco. Então, mas dá mais de 30, seguramente. Dá, bem mais de 30. Dá sim. Porque... É que alguns a gente repete, né? Que na nossa área, você sabe, você não pode ir uma vez. Você vai uma vez, você não volta se realmente você vê que não há possibilidade. Mas você tem que voltar. Tem que voltar. 1, 2, 3, aí na terceira a coisa começa a acontecer. Como na Tanzânia, por exemplo, Zanzibar, por exemplo, que são países que você tem que insistir. O árabe, normalmente, você sabe, você tem que ser persistente, porque se você não persistir, você perde. E como que a mulher negociar na Tanzânia? Na Tanzânia não é tão difícil. Tem muita mulher na Tanzânia, muitas mulheres de descendência da Índia. Tá. As mulheres são muito agressivas. A mulher africana, ela é agressiva em negócio, né? Normalmente. E na Tanzânia tem muitas mulheres que vêm da Índia, ou de origem da Índia, bem agressivas. Caraca. É muito interessante. Nossa, vamos entrar nessa parte de negociação, assim. Manda só pra galera pra entender. Então, Você foi pra área lá, então, quando a convite do rapaz, que é o nome do dele? Do Guilherme, eu fui a convite, fui trabalhar para o Guilherme atuava na África Ocidental, só na África Ocidental. Então, comecei com ele, aprendi muito com o Guilherme, então, o Guilherme viajava e eu ficava de back office para ele, né? E a gente aprende muito, então eu entrava em contato com as empresas enquanto ele estava lá. Gente, não tinha celular, era fax, não tinha nem fax. Era, telex e telefone. E para você... Mas o que é telex? Agora você vê, mas você não sabe. Telex era uma máquina de escrever que você ele chamava por linha telefônica, mas você conversava escrevendo. Mais ou menos como hoje você manda um WhatsApp ou você conversa com alguém pelo WhatsApp. Só que é a mesma coisa, só que era uma máquina de escrever. Você imagina? E se você quisesse gravar, tinha uma fita que ia gravando codificada. Então ela ficava lá quando você está falando. Aí, por exemplo, na África, a gente tinha dificuldade de comunicação, muita, até por telefone. Então, a gente digitava o cliente, por exemplo, ele me mandava um fax dizendo, eu preciso cotação de A, B, C, D. Então, a gente preparava a cotação e ele avisava, eu vou chamar tal hora. E a gente ficava de plantão já com a cotação toda pronta e com a fita pronta. Aí, quando ele chamava, a gente soltava aquela fita. Caraca! Que aí escrevia como uma carta, como um e-mail. Só que era o fax. Top! Fax, não, telex.
Meu, Não. e hoje, assim, eu tô falando aqui para quem é o 2025, Pois é. o Telex Release para imprimir o BL aqui no Brasil. Pois tipo, é. do estilo. Tipo, Pois é. Eu acredito que em algum lugar se use o Telex ainda, porque ele é documento. Sim. Ele é documento e fica gravado. Você tem uma fita gravada. Você olha, você não... Nossa. Eu tava falando Telex ainda. Mas eu ainda era novinha nessa época, tá? Então, mano, eu não vou fazer conta da idade, eu só vou fazer. Não. Manja demais. Tudo aprendizado. Então, quando chegou o fax, por exemplo, eu fiquei encantada. Falei, gente, que coisa maravilhosa, né? O fax. Aí já tinha computador também, que você fazia tudo pelo computador, para mandar por fax. E depois, agora, a gente já está em outro nível, né? Outro nível, já. Hoje já tá fácil, eu até brinco, falo assim, que as pessoas, mas puta, é difícil a China, que não sei o que. Eu falei, meu, difícil foi a primeira vez que eu fui, que foi em 2011, tava com o pé quebrado, tava de muleta, fui pelo caminho mais longo, que era pelos Estados Unidos e tal. E aí eu falei, hoje, tipo, e aí chegava, ninguém falava nada, então você tinha que chegar com o bilhetinho lá, o endereço onde você ia escrito em chinês, pra se virar. Tipo, hoje tá uma tranquilo. Tá lindo, né, cara? Nossa, no Japão, por exemplo, eles não falam, e por incrível que pareça, pouca gente fala inglês no comércio, e eles usam o tradutor. Olha. Direto, então não existe problema de comunicação. Não, maravilha. Né? Tá, mas e aí você começou vendendo o quê, Damaris? Então, a minha primeira experiência foi com sardinha. Sardinha? Corned beef, que é a carne enlatada, que tinha um frigorífico no Brasil, que já não tem mais, que era o frigorífico Swift. A gente vendia muita sardinha, vendia muito corned beef para a África e máquinas agrícolas, da máquina da Andrea. Sério? Vendíamos muitas máquinas agrícolas. Essa foi a minha primeira experiência mesmo em comércio exterior. E aí, foco na África? Sempre na África. A Braseco é que foi para o Oriente Médio. Tá. Enquanto eu trabalhei para o Guilherme, depois eu fui para uma outra empresa também, sempre foco África. Caraca. Meu, e aí a comida enlatada é por quê? Tipo, porque na África tem essa demanda do pessoal? Muita demanda. O africano come muito na rua. Muito. Por exemplo, eles fazem pão. Tá. Então vendem na rua o pão e com o corned beef, que tinha aquela lata, sabe, que abre, que a gente chama do Easy Open. Sei. E também a sardinha tinha que ter o Easy Open. Porque eles abrem o pão, enfiam a sardinha e comem. Comem muito na rua, sabe? Caramba. O africano, em geral, come muito na rua. Nossa, que top. E a gente vendia muito. E existe uma demanda grande para sardinha ainda. E a gente vendia da Coqueiro. Tá. Da sardinha Coqueiro e essa lata, que na Inglaterra ainda se come muito. A gente aqui quase não vê, o brasileiro não tem hábito. E eu adoro sardinha. Não, sardinha eu amo e como muito, mas eu digo, a carne enlatada, nós não temos tanto esse hábito. Mas na Inglaterra se come muito. Na Inglaterra, como você de carne enlatada? Veio de lá essa cultura, né? Que veio para a América do Sul, mas no Brasil a gente a demanda é muito pequena. Mas se você vai para a Argentina, eles já comem muito também essa carne enlatada. Nossa, eu pensei, tipo assim, cara, por ter uma de geladeira, eles não tem geladeira e tal. Não tem nada a ver com isso. Não, porque era uma lata pequena que eles abriam e praticamente consumia aquilo na hora. Caraca! É uma carne conservada, né? E fácil de abrir, fácil de você se servir e comer. Então, era uma lata pequena. Colocar sal lá? Nada. É só abrir e cortava e põe no pão e corta até com a tampa da lata. Caraca! Coloca no meio do pão e come. Então, a primeira vez que eu fui para a Nigéria, eu achei super interessante que se vende pão com carrinho de pedreiro. Se vende muito carrinho de pedreiro na África. Carrinho de pedreiro de levar areia, tal? De levar areia, de levar tijolo, aquele carrinho. Eu não entendia por que a demanda era tão grande. Quando eu fui a primeira vez, que eu entendi por que aquela demanda. Porque eles vendem tudo, inclusive pão, a sardinha e a carne enlatada. Ô, louco! Vendem na rua. E vendem tudo. Vende creme de barbear, a lâmina, vende tudo que você imagina, sapato, ele sai no carrinho de pedreiro e vende, faz o comércio dele ali na rua, sai de manhã,
e vende ali. Meu, espetacular. É muito interessante para nós, né? E aí, a Braseco você começou quando, Damares? A Braseco eu comecei em 1988, porque, bom, foi uma consequência de uma. Eu trabalhava numa empresa japonesa e a empresa fechou no Brasil, porque a empresa estava dedicada na área têxtil. E o Brasil, na área têxtil, começou a não ter tanta disponibilidade e eles não estavam tendo retorno financeiro, não valia a pena manter o escritório. E era só exportação? Só exportação. Exportava do Brasil para a África. Essa empresa japonesa foi a primeira trading que se estabeleceu na Nigéria. Ô, louco. Primeira trade, né? E depois que se expandiu na África. E ela existe ainda. Ela está com 110 anos. Caraca, como e eu chama? estive lá agora, Nishizawa. Que top! Você imagina, eu estive lá agora quando eu fui para Osaka. E essa empresa fechou. E, coincidentemente, eu fiquei grávida. Aí, meu marido falou, por que você não continua sozinha? Porque na minha gravidez eu pensava, como é que eu vou fazer, né? Porque o comércio exterior demanda muito da gente. Sim, sim. Né? E você não tem horário, E eu pensava, como é que eu vou... Aí meu marido falou, vamos começar, começa. Caraca, Ele você não grávida? trabalha comigo, eu grávida. Mas eu já estava pensando, como é que eu vou fazer, né? Eu quero ter minha filha, ou a criança, né? Que na época eu não sabia o que era, mas e quero ter tempo para ficar com essa criança e tal. Então me empurrou para abrir a minha empresa. E eu tinha uns amigos na Alemanha, que era amigo cliente, que tinha interesse em abrir o escritório no Brasil. A empresa chamava Seco, na Alemanha. Tá. E aí, quando surgiu essa oportunidade de abrir no Brasil, e eu que os atendia, ele falou, vamos fazer Braseco. Que legal! Porque o Brasil era o maior fornecedor para essa empresa da Alemanha, que eles compravam muito aqui. Aí abriu a Braseco, que já era seco, ficou Braseco. Que top! Né? Que é o nome fácil em qualquer língua vai falar Braseco, falava seco, por isso que eles colocaram seco, porque é o nome fácil, e Braseco ficou por ter no Brasil como o seu, vamos dizer, o stronghold, era o maior fornecedor para eles. Caraca, que top. E aí nasceu de uma amizade que era teu cliente. Exatamente. Criou Ele era um cliente laço. da empresa que eu trabalhava, criou esse laço. Eles tinham interesse em abrir no Brasil. Quando eu falei, a Nishizawa vai fechar, então vamos abrir aí no Brasil. E estava grávida de quantos meses? Eu devia estar de uns 2, 3 meses, por aí. E trabalhando, gente. Eu tive filho, eu não tive... Não parei. Nossa. Tipo, nasceu na sexta, segunda-feira, estamos na luta. Gente, é assim, mas é assim. Não tem jeito. Não, é muito bravo, mano. É. Nasceu sexta. E o pior é que a minha filha tá no mesmo caminho, né? Que ela trabalha com ela você? trabalha comigo e a gente tem a empresa na Inglaterra e ela que cuida lá. Ela tem filho num dia, no outro ela já tá trabalhando. Normal. Atende o cliente aqui, ó, fala com ele. Tá amamentando e falando, tá trabalhando. Tudo doido, né? Aliás, só doido entra nisso. Só doido. As empresas muitas vezes não têm ideia do trabalho de um trader. Ela se preocupa com quanto que o trader ganha, quanto que não é? Exato. Ela se preocupa com isso, mas ela não sabe o quanto a gente trabalha e que a gente não tem horário para trabalhar. Você sabe disso? Não, com certeza. Né? A gente viaja, você quase 24 horas, você dorme 3, 4 horas por noite para atender cliente, para atender as demandas, né? E é assim, coisa de doido. Nossa. Não, mas essa daí foi tipo demais. Mas agora me fala, puta, Damares. Cara, mas você me pegou agora, que meu. Tava com 2 para 3 meses, com ela na barriga, começou o negócio. Exato. Quer ver? Eu fiquei grávida em março, abril, maio, junho. Foi em junho que nós abrimos a empresa. Caraca, velho. Por aí. Meu, não, tipo, loucura. E esse tema, tipo, que hoje eu até vejo muito falar empoderamento feminino e tal, etc. Cara, como que é, tipo, isso pra você dentro do comércio? Porque, meu, a gente tá falando hoje no ano 2025, que muita coisa mudou lá atrás, velho.
eu não sou feminista, já vou colocar. Aliás, eu acho que Deus criou o homem uma coisa maravilhosa, porque o homem, ele tem uma tendência natural da proteção. E toda mulher gosta, tá? Do cabeça, vamos dizer assim. Eu acho que a questão profissional, ela, tanto para homem como para mulher, ela tem o mesmo peso, para mim. Tá. Se eu quis ter a minha empresa, tá? Eu quis e lutei e luto por isso até hoje, né? E eu acho que se um homem, quando ele quer uma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Então eu não vejo diferença aí. E esse negócio de empoderamento da mulher, eu acho que ela só perde, tá? A mulher só perde. Mas enfim, eu quando comecei, era muito jovem. A primeira viagem que eu fiz, que eu fui para a África, imagina, para a Nigéria, que é um país muçulmano, tudo. Eu tinha 27, 28 anos. Você imagina? Caraca. Então, o pessoal te olha meio mulher. Eles pensavam que eu era libanesa, porque as libanesas faziam isso. Então, quando não tem loja, né? Em vários lugares na África que você... Não é loja, você senta, são tipo feira. Então, você conversa com as pessoas sentado numa pedra ou numa pilha de cerâmica, porque as lojas as pessoas vão lá, compram e já carregam embora. Hoje tem algumas lojas, mas na época eram poucas lojas. Ficava o produto lá, o lote. Exposto. E aí você comprava. A pessoa passa, compra e dali já levava. Tá. Então, eles perguntam, quando eu falava, de onde você veio? Eu falava do Brasil, mas nunca nenhuma mulher veio aqui. Falei, então, tô vindo eu, por isso mesmo. Tô vindo a primeira. Meu. Mas as libanesas já faziam isso, porque eles me perguntavam se eu era libanesa. Então, elas já faziam. Caraca, que top. Então... Isso em 1991, por aí, tá? 91, 92, por aí. Depois a minha experiência foi também no Oriente Médio. Quando eu fui para o Oriente Médio, a primeira experiência, eu não passava de uma servidora de café. A gente na feira, na Big Five, que é a maior feira de material de construção, que é a minha área, né? E eu fui com um amigo, nós compartilhamos o stand, eles perguntavam tudo pro meu amigo e para mim me pediam café, me pediam água, sabe? Quando eles perceberam que eu era mais do que uma servidora de café, na hora que eles viram que o meu amigo vinha me perguntar, porque nós compartilhamos o stand. Então, o que era meu material, ele não sabia, ele tinha que me consultar, né? E aí foi em alguns lugares no Egito, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Egito também foi bem, sabe, tipo, nossa, uma mulher brasileira vendendo aqui, sabe? Então o que eu fiz a primeira vez que eu fui no Egito? Eu comprei na empresa, eu comprei deles, eu comprei espelho deles, porque eu queria que eles comprassem o meu vidro. Porque eu trabalho com vidro e madeira. Eu queria que eles comprassem o meu vidro. Então, eu comprei espelho deles, mandei para Angola, mandei para Gana, o espelho deles, e aí eles começaram a comprar meu vidro. Cara, Brasil. Não, você fez um back-to-back, então. Eu fiz um back-to-back porque eu tinha que ganhar a confiança do cliente. Então, aí eles começaram a comprar meu vidro, começaram a comprar vidro de automotivo, que era a maior indústria de vidros automotivos do Egito. E eles fazem um espelho de alta qualidade. Então eu comprei, fiz os primeiros pedidos para que eles comprassem o meu vidro. Caraca, velho. Foram meus clientes anos. Eu ainda compro deles. Eventualmente, se eu não tenho do Brasil, eu compro deles, porque é um produto que eu acredito. Bom, muito bom. O que é uma operação back-to-back, para quem não conhece? Explica para o pessoal em casa aí. A operação back-to-back, ela pode ser tanto na parte documental, pode ser documental também, como normalmente você compra de alguém, existem 3 partes aí. Por exemplo, se eu tenho uma carta de crédito back-to-back, eu vou receber do meu comprador uma carta de crédito e vou usar parte desses fundos para comprar de um fornecedor para entregar para o meu cliente na outra parte. Então, é uma triangulação aí, que normalmente é usada para os tradings, para os traders que usam, né? Para que ele não use o próprio fundo dele.
Então, eu pego um pagamento, uma carta de crédito back-to-back, eu vou usar essa carta de crédito, pago o meu fornecedor, fico com a minha parte e ele manda a mercadoria lá pro comprador. E geralmente são 3 países diferentes, né? Normalmente, 3 países diferentes. Ou seja, a Damares está aqui com a Braseco exportando, a mercadoria está saindo da Argentina e está indo para a Inglaterra. E está indo para a Inglaterra. Um exemplo assim. Exatamente. Mas é isso mesmo. Ou mesmo o Japão compra, paga para o Brasil e manda para a África. Né? Não, cara, que legal, meu. Putz, mas não, e é muito bacana falar, Damares, assim, porque, putz, você tá com a Braseco na área de construção. Você atendendo um mercado, tipo, brabo ali, que é o mercado africano. Tipo, cara, eu conheço 21 países aí. Já fiz essa conta esses dias aí, só que eu nunca fui pra África. Olha. Eu fui, estive no aeroporto da Etiópia, tipo, mas só pra te conexão. Eu conheço Etiópia também, ainda. Não conhece? Não, ainda não. Falta. Vamos lá pra Etiópia, então. Vamos lá. Tá bombando também, vale a pena. Etiópia, né? Tá bombando a Etiópia. Então, e aí, cara, eu vejo a mulher nesse mundo machista, e aí você vem falar assim, você poderia até pegar e colocar uma proteção, que as pessoas colocam hoje em dia, né? Putz, tadinha, que eu sou mulher, tô atrás falando, não, é meu atleta, você não tá entendendo. Não. Eu tô igual para igual. Exato. A questão é assim, eu tenho um projeto de vida, é isso que eu quero. Agora, se eu me colocar no lugar, eu sou mulher, eu tenho que ter... Não, aí você esquece essa parte, que eu sou mulher, eu sou profissional. Né? E gozado que quando eu estou trabalhando, atendendo o cliente, essa parte de mulher eu esqueço completamente. O que me faz lembrar é o seguinte, por exemplo, com os árabes, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou me portar? Porque tudo vai depender da minha conduta. Exato. Né? Exato. E eu estar preparada, porque uma coisa que você ganha respeito como mulher é estar preparada para atender a demanda dele. Né? Por exemplo, em Dubai, eu tenho um cliente paquistanês. O paquistanês ele é extremamente religioso, né, na parte islâmica. E eu tenho um cliente que mais de 10 anos que eu conheci em 2010, numa missão que nós fomos, da Apex, para Dubai. Eu acho que ele não sabia a cor do meu cabelo, porque ele não olhava para mim, sempre muito, sabe, assim, tal. Hoje, nessa última vez, me surpreendi, ele me abraçou. Ô, louco! Ô, louco mesmo. Sabe quando você fica assim? Sabe? Eu falei, gente, sabe? Já ganhou confiança. Liga pra mim, sabe? Pra saber que tá tudo bem. Às vezes eu penso que ele quer alguma coisa. Não, só liguei pra saber. Faz tempo que a gente não tá se falando. Sabe? Assim. E é um cliente que já viu que pode confiar. Que legal. Que eu dou preço bom para ele pode falar com o fornecedor se ele quiser, sabe? Então a gente tem uma relação muito boa. Mas no início, sempre você tem que se portar como um profissional. Eu não sou mulher. E respeitando os usos e costumes do país. É exatamente isso. Então tá lá, você sabe, tipo, cara, vou com minha roupa tranquila, não vou, tipo, mostrar o braço, não, por exemplo, tal. Cara, exatamente. Vou decente, para ele perceber que eu tô trabalhando. Eu não tô aqui para me mostrar, eu não tô para outra coisa que não seja vender. Exato. Né? Ou comprar. Não, que a gente compra e vende, né? A gente sacode o mundo, exatamente. Que legal. Ô, Damares, e a Braseco, como que foi que você pegou e definiu, tipo, o mercado-alvo, até o segmento-alvo que você está na construção? Pela minha formação, né? Porque na empresa, aliás, embora com o Guilherme eu comecei com alimentos, depois eu fui trabalhar numa empresa libanesa onde eu assumi a construção. Então, eu cuidava toda da parte de venda de aço, de vidro, de madeira, de portas, tudo que se relacionava à construção. E acabei me identificando com isso. E como o Guilherme atuava na África, e depois essa empresa libanesa também atuava na África, aliás, eles são africanos, libaneses, de origem libanesa, mas são africanos. Então, eu acabei, era o mercado que eu conhecia, e eram os produtos que eu conhecia. Né? Então eu fui por aí. E depois eu abri o Oriente Médio, porque a África em 2008, não sei se você já estava em comércio exterior, não, deu uma caída. Teve a
as marolas do mundo aí na economia mundial, e a África sofreu mais, né? Porque a África sempre dependeu de investimento estrangeiro. Em 2008. Ah, não, eu já estava no comando. Você já estava. Até 2005. 2008. Então, você já estava assim, porque foi quando começou o movimento do CCX. E aí, eu falei, não, tem que procurar meu queijo em outro lugar, porque aqui roubaram o queijo. Então, então eu tenho que procurar o queijo em outro lugar. Tem que, né? Eu ia fazer uma piada, mas é verdade. Roubaram a picanha! Roubaram a picanha. Então agora eu tenho que procurar em outro lugar. E aí, eu recebi isso em 2006. Eu não tinha negócio na África do Sul. Eu não sei como chegou até mim uma mensagem da Apex fazendo uma missão para a África do Sul. E aí eu liguei na Apex e falei, olha, eu gostaria de participar dessa missão, né? Aí a menina falou, olha, só que nós já fechamos os matchmakings e tudo, mas se você quiser participar para conhecer, vai ser interessante. E eu fui. Sem agenda. Sem agenda. Bom, não, pera, gente, eu vou te falando. Vou explicar para vocês como que é. A Apex funciona lá, dentro dos matchmakings, o que é? Ó, ele vai falar assim, ó, Braseco, então tá bom, você tá vendendo aí produtos para construção, tá aqui a agenda das empresas que você vai falar. Então você vai sentar lá bonitinha na mesa, tal, vai vir o comprador para você, você vai apresentar o teu produto 9 horas para a empresa A, 9h30 para a empresa B e assim por diante, agenda o dia inteiro, tal, para pô, tudo bonitão. Aí a atrevida aqui pegou assim, irmão, você não tá entendendo? Não, eu vou sem agenda, eu quero conhecer. Ponto. Então, porque você sabe, né? A Apex sempre faz uma apresentação do país, de como funciona, toda a parte. Eu falei, bom, pelo menos eu vou aprender isso, né? Como é que funciona o país, porque eu não conhecia nada da África do Sul. Ô, Damares, isso vem muito de encontro que eu pego e falo bastante até aqui, que é pro empreendedor que tem que ter isso que você teve, o fazedorismo. Então você poderia pegar, não, tadinha de mim, putz, os caras não deixaram dessa vez. Não, irmão, posso ir só pra... Vou de olheira. Só pra de olheira? Tô aqui. Não, já vim de lá com um pedido de vidro. Óbvio que veio. Você acha que a pessoa... Se tornou um parceirão. Cara... Crescemos muito na África do Sul. Até criamos problema com a maior empresa produtora de vidro lá, transformadora de vidro. Não, pera, você foi como olheira. Como olheira. E aí, como foi que você pegou e foi como olheira lá? Porque eu fui com cartão e tal, e aí a Apex me deu essa liberdade de os caras saíam para esperar que iam ser atendidas no minuto seguinte, eu ia lá, dava meu cartão, e no meu cartão eu tinha os produtos que eu trabalhava, e tinha vidro. E nisso conheci uma pessoa, uma empresa de Durban que trabalhava com vidro. Caraca, então, tô aqui fazendo a leitura aqui da parada. Tava todo mundo lá, sentadinho, bonitinho e tal. Esperando para ser atendido. E a Damares lá, de pé... Entregando cartão. Oi, Paraíba, tá aqui meu cartão. Mais ou menos assim. É que meu cartão, eu trabalho na área de comércio exterior no Brasil, represento empresas brasileiras que atuam na área de vidro e madeira. Na época era 90% vidro. Tá. E aí, essa empresa, que chamava Glass Edge, ele entrou, ele foi muito... A gente teve uma empatia, foi recíproca a empatia. E ele me convidou para ir para lá. Depois eu fui, em seguida ele falou, você vem para cá, eu fui com a minha passagem, mas hotel, e durante todos os anos que nós trabalhamos juntos, eu nunca paguei hotel quando eu ia para Durban. Esse cliente pagava. Caraca. Ele reservava e pagava, em um hotel legal, sabe? E infelizmente ele no Covid ele faleceu, e aí a esposa não tinha como dar continuidade e acabaram vendendo a empresa. Mas durante todo o tempo que trabalhamos juntos, todas as vezes que eu fui para Durban, ele que pagava hotel para mim. Foi uma parceria muito boa. Não, e é bacana porque tá ali, né, Damares? Pessoas se relacionam com pessoas, né? Não é o CNPJ com o CNPJ, né? Não. Então, a gente tem que ter isso. Tem. O tete a tete, olho no olho, sabe? E visitar o cliente. Então, quando eu comecei, eu ia, tipo, mês sim, mês não, eu estava na África do Sul, sabe? Tá. Porque tinha concorrentes e eu queria chegar primeiro,
sabe? Marcando presença. Marcando presença. Então, fizemos amizade, Mas sabe? mês não, você tava na África do Sul. Virava e mexia, eu tava lá. Cara. Porque era um mercado que eu não conhecia e eu sabia, tem fábrica local, né, de vidro. E a concorrência chinesa, Vietnã ali, a China. A China tem mais de 200 fábricas de vidro, com preço muito bom. A África do Sul é um mercadão, né? E eu falei, não, eu tenho que marcar presença. Tive muito apoio da empresa vidreira do Brasil também, que é a Sebrace. Tá. Muito apoio. Inclusive, o próprio presidente falou, se você quiser abrir uma distribuição de vidro lá, eu te apoio. Caramba. É que eu teria que ter parceiros, entendeu? Para fazer isso. Porque ele não queria ninguém local, ele queria que fosse alguém do Brasil fazer isso lá. Mas mesmo assim, essa parceria foi o meu, sabe, empurrão para a África do Sul. Hoje não vendo tanto lá, mas ainda tenho cliente lá, mas cresceu em volta. Que aí vai para Moçambique, aí você vai para Namíbia, aí você vai para Botsuana, aí você começa Zimbábue, Tanzânia, Zanzibar, sabe? Então começa a crescer, porque ali é um hub, né? A África do Sul é um hub. Então todo aqueles países em volta, que às vezes alguns como Zimbábue que não tem mar, eles vêm tudo para a África do Sul para comprar. Botsuana, vem tudo para a África do Sul. E qual que é o segredo para negociar assim, internacionalmente com esses caras? O que você... Eu acho que você tem que ter paciência, resiliência, persistência, muita, sabe? Não é como eu te falei, não é ir uma vez e achar que vai acontecer. E o africano, ele gosta de atenção, ele gosta que você trate ele que é uma característica do brasileiro. Uhum. Nós não chegamos lá explorando. A gente chega para vender e trata eles como um cliente, né? O que a gente percebe é que outros que vão lá, vão tipo mesmo impondo um pouco, tipo, vocês não têm nada, entendeu? Entendi. Assim, e a gente não trata, nenhum brasileiro trata o africano como inferior. Ninguém faz isso, nós brasileiros. Então, eu acho que você tratar com educação, com cortesia, com respeito e ser persistente. O africano gosta disso. E a África é um mar azul, tem muitas possibilidades. Mas também tem muita concorrência. Por exemplo, os chineses invadiram a África. Mas o que eu percebo há 10 anos atrás, puxa, que legal. Eles estão trazendo muita coisa com preço bom. E sabe, que hoje, se você vai na África, não quer. Mas isso é feito no Brasil? Não é chinês? Não, então vamos conversar. Caraca, que legal. Tem essa questão. Tem essa questão Brasil também. É mega valorizado. Mega valorizado pelo respeito que a gente trata, que os brasileiros tratam eles já perceberam que produto brasileiro tem qualidade. E que a indústria brasileira, às vezes quando eles querem, mas não dá para diminuir, eu falo, olha, nós não diminuímos a qualidade. Se eu te der um preço bom, vai ser para a qualidade que você está vendo. Eu não vou diminuir a minha qualidade para te dar o preço que você quer. Que é o estilo chinês de fazer um negócio. Exatamente. Então, mas a indústria brasileira não faz isso. Ela pode te oferecer um produto inferior, mas você vai estar sabendo que é um produto inferior. Uhum. Então, vai ter um preço melhor. Porque às vezes a indústria ela tem um produto mais top, um produto, vamos dizer, uma segunda linha. Entendi. Né? Acontece às vezes, eu compro estoque. Normal. Eu vendo estoque, né? Normal. Estoque é a segunda linha. É coisa que não passou pelo controle de qualidade. Mas a gente não engana o cliente. Isso aqui é a segunda linha. Então, por isso tem esse preço menor. Entendi. Né? Tá, e a madeira que você trabalha, o que você vende? A gente vende pino cerrado, bastante, MDF, a chapa de fibra, que é a que a gente chama que é o hardboard pintado, o hardboard cru, e o pinos. Pinos é um volume bem considerável. O que é pinos? Explica aí pra gente. O pinos é a madeira, é o pinho. Tá. O pinho, né? O pinho da árvore de Natal. O pinho da árvore de Natal, que é uma madeira que tem uma demanda muito grande para construção. Alguns países tratam ela e usam também para fazer móvel. Nós vendemos muita porta também. Também de pinos. A porta de pinos também, que é a porta com nó. Essa porta que os Estados Unidos gosta bastante. A gente também vende essas portas também. E projetos, trabalhamos bastante com projetos. Fizemos muitos projetos de móveis
para construtoras também. Vendemos muitos móveis também de MDF. Ah, que legal. E quantos fornecedores você tem de madeira? Quanto? Fornecedores de madeira hoje? Hoje nós temos de madeira, eu trabalho com 2 muito bons. Sabe, aquela empresa que você pode confiar. Porque a madeira é uma coisa perigosa, né? Também a gente trabalha com madeira compensada também. Aí eu trabalho mais com parceiro na parte da madeira compensada, mas que eu sei quem são as indústrias boas do sul, do Paraná. E a madeira serrada também são indústrias do Paraná. Por que você fala perigosa? Porque a madeira, ela é controlada. Tá. Então, você tem que saber a procedência da madeira. Pode ser fruto de contrabando. Ou de corte ilegal. Então, e as empresas que nós trabalhamos são empresas que estão certificadas, tem o FSC, sabe? Então, isso tudo você tem que trabalhar. Já segue uma regra. Bem organizada. Porque se é uma madeira que não tiver dentro do controle ambiental, por exemplo, porque você sabe, quem corta pinos tem que plantar X, tem que replantar X. Quem corta o eucaliptus, ele tem que replantar X árvores, entendeu? Então, existe esse controle. E aí, aqui no sul, a gente não tem tantos problemas. Mas se você vai para o Pará, para a Amazônia, madeiras, você tem que trabalhar com muito cuidado. Por causa dessa questão. Que a gente vê, tipo, uma série de imagens aí pela TV, né? Tudo esse desmatamento legal que o pessoal faz. Exatamente. Para vender, vende porque tem comprador. O pessoal precisa ganhar, entendeu? Só que é o seguinte, se acontece alguma coisa errada nisso, ou se você é pego, é um problema muito sério. Claro. Muito sério. Então, a gente tem cuidado de trabalhar com empresas confiáveis. Entendi. Já mapeou seus fornecedores. Já mapeei, exato. Aparece outros, mas eu sempre... Primeiro eu quero conhecer. Quero saber quem é, da onde vem, sabe? Para não ter problema. E aí já aconteceu se chegasse e falar, esse cara eu não vou, que esse cara não passou confiança. Já. Não me inspirou confiança. Às vezes até pelo jeito da pessoa falar, dela conversar com você, dela se dirigir, você fala, não vou entrar nessa. Esse aí é o famoso 17 de janeiro. Exato. 71. 71. Deixa pra lá. Exatamente. Porque você fica com... a gente tem um nome, né? A gente tem um nome. 37 anos só de bate-papo, né? Então você não pode... O que a gente tem que pensar que você pode perder dinheiro, mas o seu nome você não pode perder. Dinheiro recupera, é normal. Dinheiro você recupera, nome não. Nome não. Vai lá, vai falar, tá vendo? Você não ia durar aqui 2 anos. Não. Se não tivesse a coisa certa. Você sabe que eu trabalho com a Sebrae há muitos anos. A Sebrae é a maior produtora de vidro, né? E um dia o presidente falou para mim, Braseco é Damares. Ele falou para mim isso. Braseco é Damares. Quando ele me pediu se eu queria abrir uma distribuidora, aí eu falei, mas eu não posso sozinha, preciso. Ele falou assim, para mim a Braseco é a Damares. Então, olha a responsabilidade. Caraca. Não, isso é sensacional, porque já mostra que, cara, a seriedade, o trabalho feito. Você fala, vai ser 2. Vai ser 2, vou pro dia 30. E já tive problema também, mas cheguei na fábrica, problema que cliente que não pagou, e eu não tinha dinheiro para pagar a fábrica, e aí fui lá na diretoria, na presidência, conversei com o presidente, falei, a situação é essa, eu não tenho como pagar e eu tenho uma proposta para fazer para vocês. E a proposta é essa, eu compro 1 e pago 2. Entendeu? E funcionou. No final, ele me liberou. Quando faltava quase um pouco menos que 100 mil reais, 100 mil dólares. Ele falou, a dívida quando vem dólar. Nossa dívida é em dólar. Eu não tinha como pagar aquilo. Não tinha. E aí, no fim, quando faltava pouco menos que 100 mil dólares, ele me liberou. Tá tudo pago, tá certo. Cara, que legal. Não, é bacana, ver isso, mas porque é o que eu falo muito. Falo assim, cara, problema, todo mundo tá sujeito a problema. É normal, acontece.
E, meu, a Terra ela não é redonda à toa. Deus não fez, não. Esse Não. planeta aqui vai ser redondo porque eu acho bonito uma bola. Não. É porque, Tem um cara, propósito. tá girando, ó. É. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá no meio, outra hora você tá embaixo. Embaixo. O que você faz nesses momentos, né? Exato. Como você se porta? Então, velho, É. quando você tá, tipo, aqui embaixo, como foi teu caso que deu problema, Sim. você pega e dá cara. Você fala assim, meu atleta, eu tô com essa situação, não posso fazer isso. Em 2015, É. eu separei dos meus sócios, tipo assim, com a BN praticamente quebrada, que a gente separou. E ali, para recomeçar, eu chamei, tipo, sozinho. Eu só levei um funcionário na época e chamei todos os que deviam. Falei, ó, tá assim, assim, assado, essa situação, o plano de pagamento é aqui. É aqui. Ou tinha uns que falaram, irmão, eu preciso de 3 meses para pensar como eu vou resolver. Mas essa é a verdade para agora. Sim. Você quer, tipo... E todo Mas dá mundo cara. vai 100%. Claro. Falou, meu, Claro. por isso. Por isso que tá aqui. É claro. Porque senão, né? Vai fugir? Não vou atender esse cara que ele vai me cobrar. Não, irmão, Não. é isso Vou aqui. atender, mas essa é a situação. Ponto. Então, é isso que você falou, o mundo é redondo. É redondo, cara. Nada mais aquele lá. Quem criou esse universo todo aqui? Né? Muito sábio. Esse aí, não, vai ter que ser assim. Já vai se portar ali. Exatamente. E para ninguém se achar, né? Exato. Tô no topo do mundo, mas cuidado, porque o mundo gira. É isso mesmo. Quantas pessoas que a gente não vê aí que falam O quê? aqui e tal. E o mundo gira e gira. Não me iludo. Não tenho ilusão. Não. É. Ô, Damares, vamos ver uma Fala. parada. Você hoje é presidente do CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras. Inclusive, nós da BN estamos lá no CCX. Desde o início. Desde o início, desde a fundação lá pelo Roberto. Desde o início. Cara, o que é o CCX? Explica pra galera aí. CCX é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras. Foi fundado dentro da Associação Comercial de São Paulo em 2006, porque na época o atual vice-presidente, que era o doutor Kutait, né, Alfredo Kutait, entendeu a necessidade de pequenas empresas comerciais que tivessem conhecimento, que tivessem experiência no comércio exterior, para atender as pequenas e médias indústrias que eram associadas da Associação Comercial de São Paulo. Então, empresas que tinham produto bom, que tinham capacidade de produção, mas não tinham expertise para colocar os seus produtos no mercado externo. Então, o doutor Alfredo Kutait fundou o CCX como um departamento da Associação Comercial de São Paulo. Em 2008, a Apex Brasil convidou o CCX para fazer uma missão para a África. Então, nós fizemos África do Sul, Angola e Moçambique juntos, com o Roberto Ticolá, o saudoso Roberto, né? Roberto muito visionário, né? E aí nós fizemos essa missão com a Apex e no retorno, então, começamos a conversar, eu sou sócia fundadora também, né, do CCX, sobre a possibilidade de fazer aí uma parceria da Apex com o CCX, porque a Apex, na época, já tinha entendido também a necessidade de desenvolver a exportação de pequenas e médias empresas, que são a maioria do país. Exato. As grandes vão por elas, mas as pequenas precisam desse suporte de alguém que tem experiência. As empresas pequenas e médias nem pensam de ter um departamento de exportação, né? Então, o doutor Alfredo teve essa ideia, que foi uma grande ideia, e a Apex, então, também entrou nesse barco, com a mesma compreensão. Então, em 2012, até então, o CCX era estadual. E só que para fazer parte, para ter essa parceria com a Apex, nós teríamos que ser nacional. Uhum. Então, em 2012, a CCX se tornou nacional, CNPJ próprio, então é uma empresa própria, embora estejamos na estrutura da Associação Comercial de São Paulo, ela é uma empresa, é uma entidade, como se diz, independente, tem o CNPJ, tem as suas próprias responsabilidades. E temos essa parceria com a Apex Brasil, no projeto Brazilian Suppliers, atendendo então o mundo
sacudindo o mundo, levando produtos de pequenas e médias empresas através das empresas comerciais, importadoras e exportadoras. Que top, velho. Meu, sensacional. Putz, agora você pegou e puxou bastante. A Associação Comercial, para quem não conhece, gente, agora vocês não sabem onde que fica. É onde tem o impostômetro aqui em São Paulo, lá na Rua Boa Vista, que ele marca lá quanto que o brasileiro, eu, você, nós já pagamos de impostos até aquele minuto. O negócio assim, ó, não para, né? Não Tipo, para. já passou de trilhão já, Damares, esse ano? Eu não me lembro de trilhão, É. não me lembro. Também não- Não me lembro. Passei lá semana passada, mas não lembro. Não lembro. Mas é ali naquele prédio que foi todo reformado, tá bonito. Foi reformado, não, ele foi, como se diz, restaurado. Restaurado. Tá bem bonito, dentro, fora. Tá bem. Precisa ir lá. Precisa. Essa restauração. Tá bonitão, tá dentro e Eu fora. adoro o centro de São Paulo. Nossa Senhora, que espetáculo. Tá ficando bonito o centro. A Associação Comercial está participando da reestruturação, da reformulação do centro. Tá ficando bonito, tá? Cara, que eu tenho uma memória afetiva muito grande pelo centro, porque eu trabalhei, meu segundo trabalho na área, na verdade, né? Foi no Desposte de Aduaneiro, que era do lado da associação. Olha! Ali na Boa Vista mesmo. Isso era para 15 de novembro, tal, prédio. Pois é. E aí, Estão arrumando ali, tá restaurando o nosso centro. O governo, um projeto do governo, né? Do governo do estado, da prefeitura, e a Associação Comercial tá junto, tá apoiando. top, É velho. top. Não, mas e cara, isso é bacana porque a associação comercial ela faz uma diferença muito grande já para o Brasil, não só para São Paulo, né? É a mais antiga, né? Então, e há muito tempo. E aí, putz, quando você olha até é que a gente foi doutrinado também como brasileiro. Lá, eu até como católico falo isso. Falo, cara, dentro da própria igreja católica, quando começou, tipo, é ruim ser rico. Exato. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico. Do que um rico. É mal interpretado isso, né? Totalmente. E aí, chega até os dias de hoje, como nossos políticos pegam e vêm, que não, putz, é o pobre que tem que ser assim, o rico, tipo, ser rico. Separa. Então, cara, separa. E ao invés de falar assim, não, seguinte, ó, como você pegou e falou, eu tenho a condição de pegar, estudar, buscar o meu lugar ao sol. Exato. Ponto. Eu vou atrás, sabe? Não fica esperando que alguém faça. Você luta. Vai à luta, vai atrás dos seus objetivos, né? E honestamente. Honestamente, para que você tenha longevidade naquilo que você faz. Para que possa chegar aqui e falar. Para chegar nos 37 anos, né? Que eu pretendo ir mais. 37 e contando. Contando, exatamente. Contando, né? Cara, que coisa. Ô, Damares, mas você acha que... Como você enxerga a postura do Brasil hoje no comércio exterior? Por quê? Você tá falando aqui, eu tô puxando até o filme. O último convidado do podcast, ele falou que, inclusive, a Lada ficava aqui atrás do escritório. Eu não sabia disso. Olha! E aí, quando o Collor abriu o mercado do Brasil e tal, então você acompanhou essa mudança. O que você acha? Como você viu toda essa transformação até os dias de hoje? Olha, você, em termos de essa globalização, que o Collor foi que começou, na realidade, aqui no Brasil, porque o Brasil era um país muito fechado, né? A gente sempre pensava... Eu me lembro na época você talvez não lembre disso, tinha o presidente Figueiredo que falava exportar é o que importa. Ele que falava isso? Ele que falava isso, ele criou esse slogan no governo do presidente João Figueiredo. Que legal. Exportar é o que importa. Então, na realidade, o Brasil estava muito fechado para o mundo. E o Collor... com esse slogan, então, vamos exportar. Tanto que na época, quando eu comecei em comércio exterior, o governo dava 11% de incentivo para as empresas. Então, você tinha 11% no teu preço para trabalhar, porque era um incentivo que o governo te dava para você exportar. Tanto era esse projeto de exportação, que foi o Delfim Neto, que na época era o ministro da Fazenda, que criou isso aí, sabe? Que é incentivar a exportação. Só que o Brasil era um exportador de commodities, praticamente, né? E quando o Collor abriu a importação dos primeiros carros, foi uma coisa muito legal, porque carro era muito caro, continua caro, mas a gente não tinha opção.
praticamente era Volkswagen, Ford e GM, né? E aí entra um carro muito mais barato, que foi acessível para muita gente, e abriu a porta para a gente ter hoje, você tem a opção que você quiser dentro das tuas posses para comprar outro carro, né? Melhorou a nossa indústria, nós tínhamos praticamente carroças aqui, né? E já vieram carros muito mais sofisticados. Então, eu acho que isso foi muito positivo para todo mundo, para o país, e também nós começamos a exportar mais produtos manufaturados. Tá. Ponto. Né? Aí sim, funciona, porque está gerando emprego, tá? Exatamente. Tá divisas do país e tudo. Então, que hoje nós somos exportadores de commodities, mas também somos grandes exportadores de manufaturados. Sim. Que é o que realmente importa para nós, que a commodity sempre, por exemplo, o exportador de café, de grão hoje, ele ganha muito pouco. Exato. Agora, você vê o nosso café lá fora, como ele é transformado e por quanto ele é vendido. Não, fantástico. Damaris, agora mesmo, eu participei você falou do café. Putz, eu vi a mudança da China, porque em 2011, na missão que a gente foi com a presidente, era Dilma na época, e aí tava o pessoal a BIC, que é do café, pode ser? É a BIC. É a BIC, é. E aí eu lembro do rapaz da BIC falando pra assim, meu objetivo é que 1% das pessoas na China que tomam chá, tomem café. Isso. E aí, tipo assim, eu falava, caraca, tipo... Aí a primeira coisa que eu fiz, quando ele falou, foi, 1% só, tipo... Aí eu me toquei, tipo, 1% da China. Da China, Caraca, irmão, né? E hoje, Damaris, eu fiquei sem ir pra lá desde 2019, eu voltei aí em 2023. E aí eu fiquei abismado com a quantidade de cafeterias, né? A maior rede de cafeteria do mundo hoje é lá, que é a Luckin Coffee. Olha... Que eles fizeram até um acordo com a Apex. Acho que eles vêm para cá, né? Sim, mas fizeram acordo com a Apex para comprar, se eu não me engano, 2 bilhões de sacas em 5 anos. Olha. Tem, tipo, esse acordo. Tá. E a transformação que faz do café lá. Tudo, e é bacana de ver hoje até a mudança. Porque você falou, quem exporta o café verde tá ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Ele ganha muito pouco. Ganha muito pouco. Agora, se consegue trabalhar o café, pegar tipo um café especial, tipo, igual o café do passarinho do Jacu, que tem essa mística aí já, aí sim faz dinheiro. Exato, aí ele vai fazer dinheiro. Então, hoje as indústrias, a indústria, né, do Brasil, ela tem muito ainda que crescer. Então, eu vou falar do café. Crescer muito ainda, para que ela realmente tenha retorno financeiro, né? Porque hoje quem ganha mesmo é quem transforma o nosso café lá fora. Exato. Né? Mas os nossos produtos manufaturados são considerados também produtos como nossos móveis. Você vê, hoje as indústrias de móveis são grandes exportadoras de móveis de qualidade, sabe? Nós exportamos projetos, então vidro, por exemplo, nosso vidro automotivo é exportado. Que legal, sabe? Não sabia. É exportado, nós temos vidro de qualidade, sabe? Então é uma coisa, e entre outros produtos, nosso MDF que é exportado para o mundo inteiro praticamente. Caralho. Então hoje nós exportamos produtos manufaturados e tudo nós devemos à abertura que teve lá atrás com o Collor. Sabe? Porque nós éramos muito fechados. Não pode importar, o processo de importação era uma novela, para você conseguir só podia importar maquinários, né? E assim, ainda desde que não fosse produzido aqui. Então, essa abertura colocou o Brasil no mundo. Então, foi benefício para todos. Tá. Ô, Damaris, você acha que o tema hoje com o governo brasileiro que a gente tem hoje, aliás, vou até melhorar a pergunta. Você acha que, até mesmo por nós só termos 30 anos de comércio exterior, portas abertas, Sim, né? Isso, tipo, por isso que é tão burocrático ainda? Você acha que tem a ver ou não? É porque a gente é burocrático mesmo? Eu acho que já melhorou muito, né, a questão da burocracia no comércio exterior. E tem melhorado. Eu acho que a tendência é a gente evoluir. Eu ainda penso que deveria ser como é na Europa, sabe? Assim, bem mais, tipo, como se fosse uma venda mesmo de mercado interno. Tem uma tarifa só lá, tchau, se é um produto que é diferente, como álcool ou tabaco, vai ter sim, mas uma coisa bem mais simples. Até essa questão de registros que a gente tem que ter, Visa, mapa. Isso é importante,
pelo fato de controle de qualidade, do controle também das nossas florestas. Não, isso não só essa questão. Eu digo, a gente tem muitos registros, sabe? Muitas coisas que eu acho que não seriam tão necessárias. Tipo um alvará. Outra coisa, o próprio radar. Sim, o radar Cara, e melhorou muito o radar, né? Tipo, Sim, mas pelo CNPJ, a mercadoria vai sair, vai ter um BL, vai ter uma prova que a mercadoria foi exportada, sabe? Mas não, tem que ter o radar é renovável. Já aconteceu, deu na hora de eu estar fazendo embarque, venceu o meu radar, eu tenho que renovar. Corre na receita. Sabe? Então, a nota fiscal de exportação é diferente, ela é diferente. Então, sabe, todo esse... Ainda tem alguns entraves, mas que eu vejo que o governo está tentando eliminar para facilitar, fluir melhor o comércio internacional. Mas você acha que as pessoas ainda têm medo hoje de importar ou de exportar? Tem. De importar, eu acho que tanto que você vê que muitas das importações, acho que a maioria são feitas através de tradings e de comerciais. O pessoal tem receio. Já foge da burocracia. Exato. Porque não sabe lidar, né? E na exportação, eu vejo que os pequenos, lógico que tem receio, porque é fácil exportar. Calma. Não é bem assim. Né? Hoje o governo Investe São Paulo, a própria São Paulo Investe São Paulo e da prefeitura também, que também quer ajudar as empresas em termos de orientação, o Sebrae. É uma coisa, a teoria é uma coisa, na prática é muito diferente. Você sabe disso. Claro. E a gente aprende todo dia. Todo dia. Sabe? Então, o cara pode tentar, mas ele tem que ter alguém pegando na mão dele e levando. E isso dá um pouco de medo. Tanto que muitas empresas pequenas e médias, nós fizemos um evento em Americana semana passada, empresas excelentes procurando as comerciais para exportar. Por quê? Porque é difícil. Ela tem que começar com alguém junto. Aí depois talvez ela deslanche. E eu concordo que a empresa não pode ficar presa na comercial. Ela pode... A comercial abriu o mercado A, deixa a comercial trabalhar lá, ela abriu para você, ela pode até abrir um outro mercado. Mas você esteja preparado para exportação também. Expanda o horizonte. Expanda o horizonte, exatamente. O mundo está aí. Então, a tua comercial... duas coisas que as empresas deveriam entender. Se ela tem um parceiro comercial, a comercial é um parceiro. Se ela tem um parceiro trabalhando no mercado A, deixa esse parceiro trabalhar lá, não coloca outro. Se você não estiver satisfeito com esse parceiro, conversa com ele. Olha, nós queremos que você aumente as suas vendas no mercado, o que está acontecendo? Mas não coloque outro lá, sem chegar com esse parceiro e conversar com ele, para saber o que está acontecendo. Vender não é uma coisa fácil. O mundo globalizado, ele acabou, sabe, se tornando muito mais difícil vender. E existem vários fatores que influenciam na venda. Então, não é só meu produto é ótimo. Eu também acho meu produto ótimo. Eu acho o seu produto maravilhoso. Mas tem outros fatores que vão influenciar para a gente realizar uma venda. Então, a empresa use esse parceiro comercial, use 1, 2, 3 em mercados diferentes, ou se o mercado é muito grande, você fala, essa uma só não vai dar conta, tudo bem, mas também seja um exportador, porque pode acontecer, você está viajando dentro de um avião e encontra um cliente para o seu produto. Exato. Quantas vezes não acontece isso? O quê? Né? Então... comigo já aconteceu. Então, mas tá vendo? Olha que a importância que você deu esse exemplo aqui, Damares, de você conversar com quem tá do seu lado mesmo. O cara tá no voo ali. Às vezes tem gente que chega nos locais, não dá um bom dia, tipo, pra nada. E, cara, às vezes tá uma baita oportunidade do seu lado. E você perde. Eu tenho cliente que eu conheci dentro do avião. Não era nem o cabeça da empresa, era uma funcionária da empresa que, quando ela me perguntou para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, começamos a conversar. Ela falou: nossa, a minha empresa está procurando vidro para exportação. Olha. Ela falou: posso marcar? Trocamos cartão. Eu ia estar no país por alguns dias. Ela me ligou, marquei, fui lá, se tornou um cliente. Já faz anos isso. Bem, mas você poderia pegar, não, tô aqui no meu mundo. Vou dormir no avião. Vou dormir, não vou nem olhar pro lado.
Olha só. Cara, e comigo, Damares, aconteceu na missão na Arábia Saudita com o Bolsonaro. Eu tava lá no hotel, tipo, aí eu tomando café, cumprimentei, tipo, os garçons, Sim. tá todo mundo. Como você pega e faz? É. Gente. É. Pessoas se relacionam com pessoas. É, Não exatamente. importa quem, né? Exato. Cara, É. e aí, olha só que bacana. Aí conversei lá, tipo, com esse garçom, então a gente até fez falou do Brasil e tudo mais e tal. E tudo certo. Chegou no dia seguinte pro café da manhã, e aí, quando eu vi, tava o jornal lá com a gente na capa. Tipo, pô, né? Olha. Meu, fantástico. Eu falei, meu, sabe onde que eu consigo comprar esse jornal? É. Eu quero, tipo, levar. Eu tô aqui do lado, Isso. aqui na foto. Ele falou assim, meu, não, Alfredo, esse jornal é teu. Top. Gente. Aí eu falei, não, meu, é do hotel, só me indica, eu vou e É. compro, não tem problema algum, tal. O papai falou, não. E aí pegou e ficou, a gente conversou, ainda pegou e puxou mais papo. E aí eu voltei depois para almoçar, porque a nossa agenda era tarde. E aí eu terminei o almoço, ele pegou, dia contra, e falou assim, Alfredo, posso te dar um conselho? Eu falei, meu, o que você... Fala aí, né, mano? Fiquei curioso. Opa, Falei, claro. Aí ele falou, tem um senhor muito importante pro meu país, 3 mesas à sua esquerda. Vai lá e cumprimenta ele. Aí eu, Olha. pô, vou, né? Tipo, meu. Aí foi, dá licença, tal, não sei o que, tô na missão, papai, o cara, também tô. Eu fui, mas não consegui conhecer seu presidente, porque o príncipe ficou com ele e tal, muito tempo, papai. E eu falei assim, meu, Olha. vamos lá comigo, você vai conhecer agora. Aí ele, não, já conheci alguém mais importante que o presidente. Senta aqui, já almoçou? Eu falei, olha. Já. Ele falou, quer almoçar de novo? Eu falei, almoço. Claro. Zero problema. E tô conversando com o cara, Damares, sem saber o que é o cara. E conversando, terminou, tipo, o almoço. Ele falou, não tenho cartão, mas anota no WhatsApp. Aí, tipo, deu o WhatsApp dele e colocou lá o nome. Quando eu, tipo, vi o nome do cara, o cara tinha sido eleito empresário do ano na Arábia Saudita. Nossa. E hoje esse cara, ele é o ministro da indústria na Arábia Saudita. Gente. Isso, tem o WhatsApp dele. Através do garçom. Olha, pois é. É por aí mesmo. Cara, é importante. São as conexões que São as conexões, é o que você falou, são pessoas, sabe? Tem que ter olhos. Não, isso é muito bacana. Ô, Damares, a gente tá falando de exportação, mas me fala uma coisa. Tem algum mercado assim que você fala, meu, esse aqui é o mercado-alvo, tá? A chance ali é uma. Ali se achar tá a mina de ouro que ninguém tá olhando. O que você acha que tem alguma coisa ainda hoje ou não? O mundo já era, não tem mais esse mercado. Olha, eu tô sempre. Onde eu vou, eu vejo negócio. Até incomoda, sabe? Porque o teu cérebro tá sempre. Não para. Não para. Eu acho que nós temos vários nichos, né? A África, para mim, ainda é um mar azul. Ainda é. A África é um mar azul. Eu acho que tem possibilidades, assim, quase infinitas ali. Porque eles têm muitos problemas, por exemplo, para ter uma indústria, eles têm problema de eletricidade, eles têm problemas de infraestrutura no geral. Tá. Então, eles dependem muito da importação, sabe? Na África quase inteira. Poucos países têm indústria. Hoje a Tanzânia já tem indústrias boas, Angola algumas, mas mesmo Angola, gente, que é praticamente uma nação irmã nossa, sabe? Importa muito, sabe? Moçambique importa muito. Estou falando de países de língua portuguesa. Você vai no Quênia, nós somos aqueles países, Etiópia, Somália, esses países todos dependem quase que totalmente da importação. Então, eu ainda vejo a África como o que você tem que ter também, tem que pensar. Eles têm problemas com pagamento, com transferência de divisas, mas se conseguir estruturar isso aí, se ganha muito dinheiro na África. Ainda se ganha. A África é o mar azul aí, ó. Eu ainda acho. Olha a dica da presidente, né, papai? A presidente com alguns anos. Não é? Todo mundo foca Estados Unidos, Europa, América do Sul também, né? Porque tá mais perto, é mais fácil. Mas eu ainda vejo a África como um mar azul. Muito, muito a você escavar ali.
sabe? Porque é que você olha, o copo tá meio cheio ou tá meio vazio, né? Depende de como você olha. Você fala assim, cara, é subdesenvolvido, mas ele não tem indústria, logo ele não consegue produzir o que eles precisam. Então, eles precisam de produto. Precisam de tudo. De tudo. Tudo, tudo. O próprio Oriente Médio, alguns nichos eles são muito bons, né? Por exemplo, os Estados Unidos, muita coisa eles são muito bons, mas também dependem muito da importação. Por isso que apavorou todo mundo, porque eles compram tudo. Os Estados Unidos compram tudo. Exato. Sabe? Então, dependendo do nicho, você sempre tem oportunidade. Tem oportunidade em todo lugar. Tem na importação. Nós temos um parque industrial no Brasil muito rico. Mesmo assim, a gente também importa. Claro. E precisa importar. A própria indústria pequena, muitas vezes ela deveria até importar para produzir algo mais competitivo. Exato. Sabe? Que às vezes aqui no mercado interno é caro, porque ela está usando um insumo produzido aqui que é caro, enquanto se ela importar, ela consegue importar com preço que ela vai competir muito melhor, tanto no mercado interno quanto no mercado Estimula externo. a concorrência, né? Que ele tá fazendo Estimula a concorrência. Exatamente, sabe? Então, eu acho que, mas para mim hoje, e o meu foco ainda continua na África, eu acho ainda o lugar que a gente ainda tem muito a tirar dali. Colocar ali. Não, tirar para pegar a grana. Exatamente. Traz os dólares. Olha, eu vou te falar outra coisa. Nós, brasileiros, somos muito bem aceitos. Todo brasileiro. Você falou na Arábia Saudita, o garçom conversou com você. Quando eu desci eu não fui para Jeddah, eu fui para Riad, que eu falei eu estava sem cobrir a cabeça. E veio um guarda, um policial truculento falando comigo, e eu respondi em inglês, ele falou em árabe. Ele achou que eu fosse egípcia. E ele falou, coloca o lenço. Aí quando eu falei para ele, eu não entendo o que você está falando, eu respondi em inglês. Ele falou, mas de onde você vem? Que eu falei que era do Brasil. O homem mudou. Brasil já totalmente transformado. Lá na Arábia Saudita, um policial. Sabe? Então, você vê, nós temos uma aceitação em todos os níveis. Até em país muçulmano, um cristão brasileiro, ele não sofre nenhum tipo de repressão. Exato. Entendeu? Sim. Se qualquer outra nacionalidade pode ter rejeição. Brasileiro não tem. A gente devia aproveitar melhor isso. Devia aproveitar. Você falou tudo. Porque, cara, me lembro, você me falando aqui, veio filme de várias e várias histórias. Eu, da última vez, voltando da China, e aí eu em Dubai, aí fui pedir pra fazer o upgrade. E aí, quando chegou lá, na hora que eu entreguei o passaporte, os meninos da Emirates, eles eram de Marrocos. Olha. Aí eles falaram assim, cara, você é nosso primo. Eu falei, óbvio que a gente vai fazer o upgrade pra você, mas vai ter que ser rápido, porque só tem 2 vagas. Olha. Então, antes que alguém, em qualquer lugar do mundo, coloque. Vamos colocar aqui o teu logo, não sei o quê, pô. E vai, porque, cara, então, olha só isso. Marrocos, o cara falou que era primo. Eu falei, beleza. Mas é impressionante. Sempre você tem, sou brasileiro, você tem uma aceitação melhor nesses países que não seja Europa e Estados Unidos. O brasileiro tem uma aceitação muito boa. Não, cara. E eu acho que a gente aproveita pouco isso. Tem que aproveitar mais. Tinha que aproveitar, porque abre porta. Sabe que eu até usei como estratégia, Damares, agora na última Canton Fair que eu fui, eu coloquei, fiz a camiseta da ABN, então a ABN 8 Trading de um lado, a bandeira do Brasil do outro, a bandeira do Brasil grande atrás e o logo da ABN também atrás. Porque aqui no Brasil, até tipo assim, hoje menos, mas ainda existe o preconceito com trading, né? Tipo, falar, putz, ó. Porque as pessoas não conhecem o nosso trabalho. E aí, já teve gente que pegou e viu com a camiseta que falou, você é operadora de Bitcoin? Ai, tipo, nossa. Cara. E aí... É que na Europa é diferente, na África, no Oriente Médio, tudo é diferente. E aí, cara, na China, Damares, as pessoas me paravam, puxavam você, quando eu via, eu tinha alguém por trás pegava e falava, vem cá, você é do Brasil, você é trader, quero conversar com você. Os asiáticos foram os primeiros traders. Porque se você vai no Japão, Mitsubishi, Mitsui,
Sumitomo, que são bancos, todos têm a trading deles. Ah, é? Porque todos os negócios são feitos através das trades. Dificilmente você vai trabalhar diretamente com uma indústria na Ásia. Normalmente você vai trabalhar com um trader. Não mais, agora eu vou te colocar uma saia justa, ó. Se preparem, ela vem as perguntas quentes agora. Tá. Qual o melhor país para você negociar? Meu Deus. Tá vendo? Eu falei que era... Difícil, hein? Essa aí, você me deixou na saia justa. Ah. Eu vou te falar, para mim, hoje, que eu acho mais fácil de negociar é Angola. 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 Angola é o mais fácil de É negociar. mais fácil. O angolano, ele gosta de coisa boa. Quando ele pega uma confiança em você, do teu produto, ele não fica questionando muito. Não negocia muito. Dificilmente o angolano negocia preço. Sério, já tá ali... Dificilmente. Eu não sei se isso é comigo, porque ele sabe que o meu preço normalmente é um preço justo, né? Ou tá dentro do que ele imaginou, né? Eu brigo por frete, essas coisas assim. Mas é um país que você não tem muita negociação. Caraca, que legal. Normalmente você dá um preço, ele vai aceitar. Que top. Agora o pior. Ai, meu Deus. Oriente Médio, sem dúvida nenhuma. Você negociar com o Oriente Médio, tanto que eu nunca dou preço mínimo para eles. Já Eu tem que ter sempre gordura. dou uma gordurinha. Porque se você não der um centavo, ele fica ofendido. Exato. Então eu tenho que ter ali uns centavos para falar, tá Que bom, é vai. cultural dos caras, É todo cultural. mundo tem que negociar. Todo mundo árabe é igual. Seja o norte da África, seja lá no Oriente Médio, você tem que negociar. E às vezes eles te apertam. E aí você tem que também ter a tua estratégia, né? Para falar, olha, você quer comprar uma Mercedes com preço de carroça? Não dá. Escolhe aí. Ou uma coisa ou a outra. Vou Né? te mandar uma carroça no contra, você tá chateado comigo? Né? Damares, e o melhor país que você já visitou? Em termos de vendas, né? que Não, você tá total, falando. No total, no geral. gente, tem. Olha, eu sou facinha, sabe? É verdade, eu sou facinha. Que eu me adapto fácil. Tá. É assim, eu danço conforme a música, eu não tenho muitos problemas. Mas a Europa é muito fácil, né? A Europa é muito tranquilo. A França, eu me sinto muito confortável na França. Me sinto meio, apesar da língua ser outra, mas eu me sinto muito confortável lá. Para mim é um país que eu gosto. Mas eu não tenho negócios na França, tá? Tá. Mas é um país que eu gosto. Em termos de negócios, eu gosto. Em termos de África, eu gosto muito de Angola, que é muito fácil, mas eu gosto muito de Gana. Gana. É um país bom para você trabalhar também, porque é um povo educado, civilizado, o país é um país organizado financeiramente, não tem esse problema para você transferir dinheiro, é rápido. Então é um país bom para você trabalhar e a mentalidade do ganense é evoluída, vamos dizer assim. Tá. Que top. Pô. Saiu bem das... Mas é difícil. Não, mas Ô, Damares, você... Hoje eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre o governo Lula hoje atual, porque... Vou compartilhar minha opinião. Eu sempre achei o Lula, tipo assim, o melhor vendedor do Brasil. Tipo, sempre achei, Sim. Tipo, muito. Ele sai para vender o Brasil. Ponto. Tipo, cara, o Lula tem N problemas. Cara, não, mas eu tô falando vender o Brasil, tipo, ninguém vende melhor. Desculpa, depois do Collor, que o Collor abriu o país, ele foi quem realmente abriu o país para o comércio exterior. Porque ele reativou, você sabe que a Apex existia dentro do Sebrae, nem existia. Era uma coisa lá, um departamento talvez. E ele enxergou o tamanho que a Apex poderia ser e o que ela poderia fazer. E hoje a gente vê. Então, eu acho que o Brasil realmente, no comércio exterior, com o governo Lula, eu não estou falando de partido. Não, tá? Estamos falando de exportação. No comércio exterior, eu acho que foi o melhor governo. Sim. Por isso que eu falo, cara, ninguém vende melhor que ele.
Porém, eu acredito que o quê? Tipo, por sérios motivos ele pegou e acertou. Mas agora, ao meu ver, ele tá errando no Lula 3 aqui, porque tá muito enviesado, coisa que não era antes. Por quê? Especialmente agora, velho. Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro. Parceiro comercial. O Trump berrou de lá por conta que falou, puta, das tarifas. E, cara, não foi nenhuma mentira. A gente tarifa os caras pra caramba. Exato. Vamos tarifar também. Ponto. Reciprocidade. Normal. E aí, o Lula, tipo, quando pega e vai nessa linha de chamar o Trump de fascista e tal, coisa tipo, que aí parece que... Briga de moleque, coisa feia. Então, eu não sei, falo assim, velho, será que, tipo, que ele esqueceu lá de vendedor que vendia muito bem, conversava com os pares, inclusive quem pensava de frente dele? Exato. Né, tipo... Isso é relação internacional, né? Que ele parece que perdeu essa capacidade. E o Brasil sempre foi um país neutro nessas questões de guerras e conflitos mundiais, porque sempre nós ficamos neutros. Eu acho que nós deveríamos continuar nessa posição neutra. E com relação ao Trump, essa nova regra dele, o Brasil foi pouco afetado. Porque a nossa balança comercial com relação aos Estados Unidos é positiva para eles. Então a gente não precisa gritar muito, sabe? A gente, para nós até que tá bom. Tá quietinho, né? Quietinho, Não, e esse tema até dele com a China, eu até falo, ele chegou até a ser bom para nós, Damaris, não sei como foi para você dos negócios lá, porque veio muita empresa chinesa apertar e falou, cara, a gente quer reforçar no Brasil, cara, a gente quer entrar. Tem gente que eu tava negociando já, tipo, há um tempo que você falou e que os caras já, vieram aqui semana passada, inclusive, por conta disso. Porque tem uma amizade entre os governos, né? Bom, nem sei se eu deveria falar isso, mas eu tenho, o asiático para mim é meio incógnita, porque eu não conheço o suficiente. Eu trabalhei com japoneses, lido com eles, mas para mim eles são uma incógnita. E eu ainda tenho um pezinho atrás, sabe, assim. Para negociação. O que eles querem tanto O que eles querem de aqui? verdade. Entendi. Sabe? Eu tenho essa preocupação, eu tenho isso comigo. Entendi. Como eles estão fazendo na África. Eles invadiram a África, sabe? Por conta dos governos africanos permitirem isso, para desenvolver, né? Mas o povo africano não gostaria que fosse assim, sabe? Então, eu tenho medo que isso possa acontecer aqui também. E fora o regime político dos chineses, que é um regime que eu acho que não tem nada a ver com a América do Sul. Não, é um regime, tipo assim, eu acho bacana o regime que funciona lá, a questão segurança, por exemplo. Que é... Todo regime tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas eu acho que a gente pode pegar o que é bom. Exato, ponto. Tipo, cara, que é o negócio da segurança lá que fala assim. Mas porque na China você deixa a sua mala, eu faço isso muito. Tipo, eu tô andando com mala que ela acomoda com mala, eu deixo na porta da loja, ou na porta do lugar que eu tô, entro, volto, minha mala tá lá. No Japão, igual. Você deixa o celular na mesa e vai se servir no buffet, você pode deixar, ninguém vai mexer. Japão também, tranquilo. Assim. Na Europa também, não digo na França, não é, na Holanda, não é, mas, por exemplo, você vai na Inglaterra, no interior da Inglaterra, super tranquilo, você não tem nenhum tipo de preocupação. Né? Eu acho que a questão da segurança, mas não tem a ver com partido político. Eu acho que isso aí tem a ver com política, que o governo deveria trabalhar melhor isso aí. Eu acho que tem que ver com a estrutura também econômica, sabe? Então, mas não tem a ver com regime político. Entendi. É isso que eu quero dizer. Entendi. A mesma coisa, o nosso desenvolvimento de transporte, falta muito, nosso país é muito grande. Falta muito. Cara, tinha que ter umas ferrovias assim, bravas, né? Porque... Exato. Então, uma política que realmente investisse nessa área de transporte. Eu acho que a nossa exportação é cara porque nós temos um sistema interno de transporte, de logística, que é caríssimo. Você gasta praticamente uns $1.000 por um container de 20 pés só com gasto aqui dentro. Damaris, eu fiquei impressionado. Teve uma conta um dia que eu fiz que eu falei, cara, não vou entrar nesse negócio não, que tipo, me assustou. Mas era um negócio que eu estava com a oportunidade que queriam entrar no Brasil com a ureia
Olha. Na época, tipo, que tava faltando ureia, tudo, e tipo assim, É. eu queria fazer uma joint venture conosco, onde falou, meu, a gente vai mandar um navio de 25 mil toneladas, e aí, tipo assim, você vai vender, divide o custo, quanto pegou e ficou, Sim. manda pra gente a nossa parte, Isso. e beleza. Aí eu fui fazer, tipo, a conta, tipo, o navio de 25 toneladas, quantos caminhões que eram pra carregar, tipo, Sim. sei lá, deu 400 caminhões. Aí eu falei, mano, onde eu vou ter 400 caminhões pra fazer essa logística inteira, assim, e É, tal, e o custo? e o custo? E eu falei, meu... Quanto é o custo, por exemplo? Eu, na minha concepção, um caminhão que sai de uma fábrica com um container que vai para exportação, não deveria pagar pedágio. Não, E ele paga vários pedágios. Ele não paga um. Quer cobrar? Cobra um. Talvez para sair da cidade dele, sei lá. Mas ele paga um monte cara, de sua pedágio. proposta é sensacional. Mas é óbvio. Gente, você tá trazendo divisas para o Brasil, mas a gente paga tanta coisa até essa mercadoria chegar no FOB, né? Faz as contas na porta. Eu estou tenho comprado o Xworks, né? É impressionante o custo que a gente tem. E ainda mais que nós tivemos tantos problemas nos portos aqui, de não ter janela, você sabe, né? De greve, eu tive carga que ficou no porto, assim, semanas, esperando janela, sabe? O navio rolando, carga rolando, sabe? Isso tudo é custo para o exportador. É muito custo. E dentro das comerciais, nós somos pequenos, sabe? E teve gente pagando aí 40 mil. Porque às vezes o cara vai ganhar $1.000 naquele business, tipo. E Sim, aí chega. porque putz, a gente trabalha assim, É. sabe? E aí, de repente, você não consegue embarcar porque não tem janela, você vai pagar. Teve gente que chegou a pagar 40 mil de armazenagem, sabe? Então, eu acho que tinha que ter o investimento nos portos, uma política nesse sentido, sabe? Que viabilizasse as exportações, que diminuísse os nossos custos, que a indústria ela tivesse um pouco mais de lucro, porque eu digo para você, exportador é herói. É um pessoal que gosta de sofrer, é masoquista. Nós somos masoquistas. Gosta de sofrer, porque se você for colocar na ponta do lápis, muitas vezes você trabalha é um break-even, sabe? Porque para manter o cliente, para não deixar... Mas muitas vezes, às vezes a minha filha cuida da parte financeira, ela fala, a gente não está tendo lucro nenhum. Eu falei, mas estamos atendendo o cliente. Você atende o cara e vamos pro próximo, vira... Exatamente, eu não ganho no A, eu ganho no B, mas eu faço um balanço de onde eu estou ganhando pouco e onde eu posso ganhar mais, mas vamos continuar atendendo o cliente, que é isso que importa. Só que nós estamos dando os murros, sabe? Nós, a indústria, você volta na indústria para negociar, porque você não, transportadora também, eles também têm os custos deles. Diesel altíssimo, você falou, um monte de pedágio e tal. Exatamente, tem que ser subsídio. Eu acho que uma empresa transportadora que está transportando uma mercadoria que vai para exportação, ela não tinha que ter esses custos. Passa livre no pedágio. O custo do diesel dela tinha que ser diferenciado. Não podia ser isso, porque isso tudo vai para nós. Vai para o preço da mercadoria. É ou não é? Cara, fantástico essa ideia. Eu tô aqui já, tipo, pensando já que a gente vai ter Como que achar algum político... Tal. Né? Pois é. Ou você vai ter que se candidatar pra Vamos ter política. que candidatar, né? Olha, todos os traders vão entrar junto, Então, porque gente, realmente são custos que nós temos, o próprio custo de embalagem. Vamos fazer o drawback verde e amarelo, que é você comprar a madeira para fazer o teu pallet para mandar a tua carga para fora. Vai tentar fazer o drawback verde e amarelo. É uma complicação, sabe? Então, teria que ter um mecanismo que todo insumo que você comprasse para a tua mercadoria, fosse no mercado interno, que você fosse comprar para uma mercadoria que vai exportada, ele tem que ser isento de imposto. Mas não é. E aí fica difícil para a indústria, por exemplo, hoje a indústria moveleira ela aumenta o preço. Por quê? Porque aumenta os insumos dela, que ela vai comprar no mercado interno, ela vai comprar com todos os impostos. Para uma mercadoria que vai ser exportada. Então, você está importando os impostos, porque está exportando os impostos. Mas ela não paga imposto. Mas ela não vai pagar sobre aquilo que ela já exportou. Exato. Mas o que está vindo lá atrás, ela está pagando. Sabe? Tudo bem, quando você importa matéria-prima, insumo, você não paga. Tudo bem, mas e aqui dentro? A maioria é comprado aqui dentro.
Caraca. né? Não, a gente vai longe com essa conversa. Vai longe. Esse tema Brasil. Eu sempre digo, o exportador brasileiro, seja industrial, ou sejamos nós somos os tops dos heróis. Porque você viaja com seu dinheiro, né? Você investe e tem que fazer negócio. Eu tenho que pagar essa viagem. Eu fui agora para o Japão, já tô bem, eu tenho que ter retorno. Então tem que fazer a lição de casa para ter retorno. Ô, Damares, e como que são essas viagens aí? São igual a do Japão, outras viagens internacionais que você faz? Tipo, é legal pra caramba, você trabalha pouco, come bem, você não tem solidão, como que é isso? Não, como eu já te falei, o trader é um solitário, né? Hoje nós somos um pouco menos solitários porque a gente tem internet, então você acaba sempre conversando com alguém, mas é um trabalho solitário, porque você vê, a gente viaja, chega no país, muitas vezes você chega, toma um banho e vai trabalhar, ou se não, às vezes até do aeroporto você já está indo trabalhar, e você volta muitas vezes, e acontece muito comigo, de comer dentro do apartamento. Eu nem desço em restaurante para... Eu agora, para Dubai, eu não saí do hotel. Ô, louco. Eu desci, porque a gente estava dentro de um shopping para comer, tive uma reunião com um cliente, e aí ele queria sair, eu falei, não dá pra gente comer aqui dentro mesmo, porque eu sabia que eu ia jantar com ele e ia subir para trabalhar, sabe? Então, é legal, o que é gostoso são os relacionamentos, é que você falou, são pessoas. Então, cada viagem, você viaja com um grupo diferente, você conhece outras pessoas, então isso vale, não tem preço, é muito legal, mas não tem glamour. Vou dizer isso. Não tem glamour. Não tem glamour. Porque o pessoal acha que tem glamour. Não tem glamour. Não tem glamour. Realmente trabalho. É trabalho. É trabalho porque você tá lá no fuso horário, mas você chega lá, você dorme, então, à noite. Lá, quando você tá no Japão, lá são 3 da manhã, você tá dormindo lá. Imagina, nós chegamos no Japão, saímos de Dubai. Dubai são 7 horas de fuso horário, né? Se você trabalha, só que aqui o Brasil está começando o dia, quando você está terminando lá. Então, você vai para o teu apartamento trabalhar. No Japão, eu ia dormir 3 da manhã, todo dia. Quase todo dia. Para 6 da manhã levantar. Porque os nossos compromissos começavam às 8 horas. E eu sou lerda. Até arrumar. Você é mulher é lerda, né? Tem que se arrumar, tem que tomar café... Sabe? Então, mas é verdade. Então, e eu estou falando por mim, mas eu sei que todos os outros traders que estavam lá, a situação é a mesma. Quase nem dormi essa noite. Por exemplo, o Maurício dava aula com a diferença de um dia para o outro. Você é louco. Ele dava aula na madrugada. Na madrugada do Japão, que era dia corrente aqui, ele estava dando aula, fazendo palestra, sabe? Online, de lá. Sabe? Porque ele também tem uma empresa, uma comercial, né? Também trabalhando. E somos todos assim. E você sabe disso, que somos todos assim. Ainda bem que eu não sou assim, não. Não. O dia que teve um dia que eu falei, não, hoje eu tenho que dormir mais cedo. Eu fui dormir 1h30 da manhã. Tenho que dormir mais cedo, sabe? Tem o fuso horário, até ajustar, você já tá voltando muitas vezes. Cara, eu sou péssimo para fuso horário. É impressionante, Damar. Eu tenho quando eu volto. Quando eu vou, não tanto, eu não sofro tanto, mas na volta eu sofro mais. Eu tenho os dois. Ainda é pior. Mesmo? Ainda é pior. Mas demais, assim, ó. Mais absurdo do absurdo. É que a gente faz viagens corridas, a gente deveria ter mais tempo. Por exemplo, eu tenho uns 2 dias para dar uma ajustada, e aí começa a trabalhar. Quem que faz isso? Não, então, tipo, putz, eu agora que a gente vai pra Colômbia. E aí a gente vai pra Cali, tipo, que é longe pra caramba. Vai dar... Eu não conheço a Colômbia. Vai dar 9 horas de voo. Olha. Tipo, é um baita rolê. E aí eu já vou sair daqui cedo e tal, chego lá à tarde, vamos fazer uma reunião, outro dia começa a rodada de negócio. Acabou. 2 dias rodada de negócio, outro dia cedinho já pega o voo. Vem embora. Vem embora. Você nem dá tempo de ajustar nada. Nada. Nós não temos esse tempo, então por isso que cansa muito. Né? Aí você se sente cansado. Aí eu tomo um monte de vitamina. Eu tomo vitamina B12, eu tomo vitamina C todo dia. Eu tomo
Ai, qual é o outro lá? Meu Deus. Ômega 3, cúrcuma, ora pro nobre. Ora pro nobre! Tem que tomar uma maca peruana importada pela ABN. Ah, é? Traz maca Eu não conheço esse. peruana É? top. Não, então, a vitamina C também ela é boa, porque como ela não fica, pelo menos você. Então, você vai tomando essas vitaminas para que você se mantenha, né? E o ômega 3 que é boa para memória, porque Exato. quem não dorme muito também, a memória começa a dar uma Dá uma falhada, né? Então, dormir é essencial. E a gente dorme pouco, Aham. né? Quando você dorme e fala, hoje, nossa, essa noite eu dormi 5 horas. Uau! Quando você está viajando, né? Dormir 5 horas. O que são? Sabe? 5 horas é um cochilo, Não, praticamente. eu troquei o relógio, meu relógio, tipo, que é de corrida e tal, não sei o que. Aí ele pegou e mandou uma mensagem pra mim, ó, você tá totalmente desgastado, seu corpo está cansado, você precisa de 9 horas pra dormir. Falei, Imagina! eu vou te jogar Cala a boca! Ô, Garmin, você vai ser jogado fora. É bem isso, né? Nossa, Imagina! Esquece. Imagina! Não, tá doido. Damares, fala pra uma coisa aqui pra mim. Um jovem que tá começando hoje, que conselho você daria pra ele para ele entrar na nossa Nossa área? tranquilinha? Estudar bastante para conhecer, não ter pressa, procurar fazer um estágio dentro de uma trading ou de uma comercial, como estagiário mesmo. Tá vendo, Alisson? Tem que fazer um estágio, observar. Eu comecei de baixo, né? Eu não virei trade de um dia para o outro. Eu trabalhei como funcionária por 10 anos. E você vai aprendendo. Então, e estudar também, né? Estudar, investir em conhecimento. Procurar conhecer. E a questão de mercado, porque você escolheu alguns mercados porque você foi vendo oportunidade. Mas essas oportunidades são, você observa, através da observação é que você determinou os teus mercados de atuação, Exato. né? E é isso que tem que se fazer. Top. Mas eu acho que tem que estudar e procurar fazer estágio, conversar bastante com quem já tem experiência também, é importante, né? Não, porque assim, parece glamuroso o nosso trabalho, mas nós somos persistentes. Toda empresa, todo mundo que atua no comércio exterior, seja indústria, seja comercial, seja trading, a gente tem persistência e a gente acredita no nosso negócio. Porque se você não acreditar, você desiste. Exato. E a gente não desiste. Né? A gente é brasileiro, né? Não existe nunca. Não desiste nunca. Mas vale a pena. Vale bastante. Damares, uma curiosidade aí, esse montão de país, mais de 30 que você já visitou. Quais perrengues que você já passou já? Há um monte. Ah. Gente, já passei perrengue, tipo, perder voo. Chegar na Nigéria, por exemplo, onde não tem não adianta você ter um boarding pass, não adianta você ter um cartão de embarque, porque eles vendem mais assento do que o avião tem. Aí você tem que correr para entrar no avião, porque se quem é tipo é cotovelada, quem entrou primeiro. Estação certa. Assim, tipo, não é mentira, não. Sabe? Tipo, corre para pegar. Mas peraí, mas eu tenho meu cartão de embarque? Não serve para nada. Acabou. Cotovelada. E aí você viaja com carneiro, você viaja com bode dentro do avião. Mas vivo na gaiola. As galinhas na gaiola. Isso na África é o normal. A outra coisa também é tipo, você vê o piloto do avião passar perto de você com a garrafa de cerveja, tomando cerveja, sabe? Mentira, o cara pilota o avião calibrado. Você, de repente, você acha que você está chegando no seu aeroporto e você não chegou, mas é que alguém que tem dinheiro deu uma gorjeta lá, uma boa gorjeta pro piloto, e ele desce em outro aeroporto que não é o destino. Não, você tá de sacanagem. Não tô, é verdade. Mano. Quer ver, mas para mim o pior é esse de você ter o teu cartão de embarque e não poder, e você ter que correr para pegar lugar. Entendeu? Essa parte, para mim, foi os perrengues. Outras coisas, assim, tipo, você chega num país com mala, que você viaja com a mosca, aquela coisa toda, no aeroporto não tem carrinho para você
sabe? Transportar Aí sai carregando as malas com as 30 malas. quilos. Tudo bem, tem rodinha, mas mesmo assim, você tem que se virar. É, e outro perrengue também que é tipo, não tem táxi. Muitos países não tem táxi. Hoje, Uber tem muita gente. E também na África, que a gente vai é a segurança, né? Você morre de medo. A questão de segurança na África também é precária como no Brasil. Acho que até pior que no Brasil, porque tem muita pobreza, principalmente na África Ocidental. Com algumas exceções, mas normalmente, sabe? Então, você sempre tem medo de pegar um táxi onde ele vai te levar, sabe? Então, mas, olha, tem uma lista de perrengues, mas eu te falei, essa para mim a pior é você ter que correr para sentar no avião, senão... Você vai ter que voltar aqui e fazer um podcast só perrengue. Só perrengue, é. Aí teve uma vez que eu tava... outra coisa também, dos perrengues de viagem. Não tem banheiro, não tem postos de gasolina, por exemplo, em viagens terrestres, onde não tem banheiro, né? Então, homem é tranquilo, né? E mulher, difícil. Então, eu vou até contar uma coisa muito engraçada. Isso aqui, que eu falei para um amigo meu, eu falei, gente, precisa parar, isso na Nigéria. E aí, ele falou assim, tem um lugar aqui, tipo um restaurante, que deve ter. Então, tem uma casinha lá fora, que é com aquele buraco no chão. Falei, bom, não tem opção. É o que tem. Só que quando você vai abaixar, tem um lagarto. Sabe o lagarto africano? Que é um mini jacaré. Não, é uma... Não, como é que eu vou falar? É uma lagartixa grande. Não. Não. Um calango. Um calango, isso, um calango, que tem no Nordeste do Brasil, tem. Você não tem ideia. Você imagine, você tá assim, não tô aguentando mais, e ali o calango ali te olhando, né? Olhando pra lá. Você imagina? Não, acho que esse pra mim foi o pior. Foi o pior. Que eu não tive opção. Vai em cima de você mesmo. Essa parte é dura. Então é o tipo, vou viajar de carro, não tomo líquido nenhum, vou para não precisar parar na estrada. Não tem nenhum calango de surpresa. Que é normal. Caraca. É normal. E isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar ali na África tem os calangos, né? Andando assim na rua, eles fazem parte da população, né? Nossa. Mas essa realmente tinha esquecido dessa. Me lembrei porque engano, eu contei isso pro pessoal, o pessoal morreu de rir. Claro, porra. Você imagina? Não, você é louco. Não, né? Damares, como que você enxerga o futuro das exportações brasileiras e o papel de nós tradings nela? Eu sou muito positiva com relação à exportação brasileira. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele no sentido de incentivar, de ajudar para que as empresas tenham essa visão de exportação, que sejam... eu sempre penso nas duas mãos, né? Tanto na importação quanto na exportação. Eu acho que o governo tem feito a parte dele. Mas nós temos no Brasil um número muito grande de pequenas e médias empresas que têm capacidade de exportar, mas elas não teriam condições de ter um departamento de exportação. Então, eu acho que hoje a Apex conta muito com o nosso trabalho do CCX, é um parceiro importante para a Apex, e eu acho que se nós, traders, não nos envolvermos mais, as pequenas e médias não entram no comércio exterior. Entendi. Elas não vão se arriscar, poucas vão se arriscar. Talvez uma média, que nós fazemos todo um trabalho. O nosso trabalho não é só exportar. Você consolida, você paga, ela não vai depender, você conhece o teu cliente, você assume a responsabilidade. Você entrar no porto na greve. Exatamente. Enquanto uma empresa pequena e uma média, ela não tem condição de fazer isso. Primeiro perrengue que ela tiver, como nós estamos tendo, que tivemos há pouco tempo, ela desiste, ela pode até quebrar.
Depende se o cara pega uma variação cambial, por exemplo. Pelo amor de Deus, ela não tem estrutura para isso, ela não tem know-how para isso. E ela não vai ter um departamento de exportação. E nós somos esse departamento, esse parceiro que vai fazer as empresas irem para fora. E a tendência é que cada vez nós tenhamos mais pequenas e médias empresas, né? Top. Porque o desemprego acaba empurrando um pouco Para empreender. para empreender. E existe um incentivo governamental para o empreendedorismo. Sim. Né? Não, é bacana. Eu acho que a gente tem que partir mesmo para essa linha, para empreender tudo. E eu acho que os comerciais podem fazer mais do que fazemos. Cara, sabe o que você está deixando aqui? Uma provocação para mim. Tá. Porque, inclusive, eu coloquei nas minhas metas lá para começar 2025, que era para a gente exportar mais e apoiar o pequeno e médio também dentro dos programas aí que tem já, desde o PIEX, várias ações para a gente pegar. E tem os polos produtores. Nós temos no Brasil inteiro polos produtores que estão lá, sabe? E alguns têm cooperativa. Nós poderíamos fazer esse papel da cooperativa, sabe? Em pequenas empresas, a gente induzir elas a produzirem tudo a mesma coisa, vamos supor, que seja maiô, que seja sapato, que seja chinelo. África, para um grande consumidor do Oriente Médio, eles só usam sandália. É isso. Sabe? Nós poderíamos exportar um monte de pequenininhos, só juntar todo mundo. Legal. Nós poderíamos fazer isso. Deixou a provocação, me reação. Não, eu sei, Tem polos, nós temos polos produtores importantes. O estado de São Paulo, só com o estado de São Paulo, você tem muito a fazer. Não, com certeza. Damares, minha amiga, qual que você acha que é a tua missão no mundo? Eu acho que Deus me deu várias. Mas... não foi uma só, Deus deixou várias. Não, porque como mulher, né, eu acho que a mulher, ela é realmente a base da família, eu acho. E você deve entender isso, que você teve a tua mãe, e você sabe que quando falta a mãe, desestrutura um pouco a família, né? E eu acho que na sociedade, a mulher tem uma função muito importante, de educar o filho, incentivar esse filho, fazer com que ele realmente tenha foco no futuro dele e do país. Mas eu acho que na minha missão, vou falar do meu comércio exterior, né? Eu gostaria muito de poder transmitir aquilo que eu aprendi e o que eu estou aprendendo a cada dia, transmitir isso para as pessoas, incentivá-las, sabe? A olhar o comércio exterior com olhos, assim, apaixonados como nós, sabe? E uma coisa assim que eu gostaria muito de fazer, e eu espero poder fazer, é que as indústrias, as empresas nos olhem as trades e as comerciais exportadoras como um verdadeiro parceiro e não como um atravessador, que muitas olham para a trade como ela procurar conhecer o trabalho da gente. E aí, isso eu acho que eu ainda vou viver para ver, sabe? As indústrias brasileiras, que já está acontecendo, assim, tipo, olha, meus parceiros. É um importante parceiro para levar do ponto A. O governo já concluiu isso. Eu acho que o governo já concluiu isso. E eu acho que o governo teria que fazer mais ainda com relação a essa parceria. E nos ajudar. Com certeza. E nos ajudar, porque nós somos solitários. É isso. Nós somos solitários. Somos nós que investimos, somos nós que empurramos, nós fazemos a roda continuar rolando. E você sabe disso, porque a indústria brasileira, ela tem foco no mercado interno. Se o mercado interno estiver bom, você não consegue mercadoria para exportar. A gente só consegue lá, batendo na porta, brigando. E eu já fiz muito isso. E vou continuar fazendo. Então, e somos nós que fazemos essa roda girar. Porque muitos, durante o período áureo do Brasil, que eu trabalho com material de construção, muitas indústrias pararam de exportar. Não, tem que atender o mercado interno. O mercado interno está pagando mais. E eu tenho essa experiência até hoje. Para exportar tem que ser o preço que o mercado interno paga. Gente, eu estou falando de mercado externo, eu tenho concorrentes do mundo inteiro. Então, eu acho que essa é uma questão que nós estamos fazendo, sabe? E que a gente não é visto, sabe? Quando o Brasil parou
parou de exportar, que nos 2005, logo no primeiro governo Lula, que ele incentivou muito para a construção civil, não tinha nada para exportar quase. Eu ficava batendo na porta da fábrica, teve várias fábricas, eu comprava 10, eu te dou um por mês. Como é que eu faço com um container? Eu vou atender um cliente e o outro. Então, um mês eu atendo um mês eu atendo o outro, mas não deixar de atender. E brigar com... Gente, a gente não pode sair do mercado, é difícil entrar. Se eu sair, eu não entro de novo, sabe? Comprar estoque de segunda linha, para manter atendendo. Comprei no mundo inteiro, eu comprei vidro no Egito, eu comprei vidro na Turquia, por quê? Porque o meu cliente eu que atendo ele. Comprei vidro na Colômbia, compro na Argentina, porque enquanto eu atendo o meu cliente, amanhã ou depois não importa de onde vem para ele. Lógico que a minha preferência é vender do Brasil, mas se o Brasil não tem, eu tenho que atender meu cliente. Atender, senão o outro vai atender. Tá. E amanhã ele vai vir para mim e eu vou atender do Brasil. Sabe? Então, é esse tipo de compreensão que o governo tem que nos apoiar nesse sentido, sabe? Tem vários pontos que eu acho que a gente tem, e a Associação Comercial está trabalhando nesse sentido, de ter um fundo para as comerciais e trades, um fundo financeiro. Sim. Para nos ajudar nesse trabalho que a gente faz. Não. Eu ainda vou vencer nisso. Claro que vai. Pode contar comigo, tô nessa. Vamos entrar junto, eu vou te colocar como delegado junto. Já tô junto, já pode colocar, não, que legal. Pô, agora a gente tá indo pra encerrar aqui, e aí a gente sempre termina mandando uma mensagem pra humanidade e até pros humanos se estiverem lá em Marte lá. Imagina só que naquela câmera ali, ó, vai entregar, o algoritmo vai entregar a tua mensagem. Então, que mensagem você queria falar assim para todo mundo, os 9 bilhões de pessoas que a gente tem aí? Bom, eu sou do comércio exterior, mas eu não vejo o comércio exterior só como comércio. Eu acho que o comércio exterior é uma questão de relações humanas. O comércio, ele traz paz, ele traz comunicação entre as pessoas, ele une as pessoas. Então, eu acho que nós deveríamos focar na união, na amizade, viver em paz, em ter honestidade com o nosso próximo. Eu acho que se nós tivermos, através do comércio, ações humanas, ou até mais que humanas, nós vamos fazer esse mundo bem melhor. É isso. Que é isso? Cara, que papo gostoso. Eu agradeço, Alfredo, porque nós já temos simpatia um pelo outro. E aí, que legal. Eu acho que a gente pensa muito igual em muitas coisas, né? Foi muito bom. Não, legal demais, porque você, tipo, a primeira que tá vindo aqui de comércio exterior, a primeira mulher, né? Eu falei, cara, a primeira mulher tem que ser, tipo assim, mega especial ali pra trazer um tema de comércio. Eu falei, cara, tem que ser alguém assim, só com alguns aninhos, assim, de experiência na área. Mas estamos aprendendo, né? Todo dia. Sempre aprendendo. Dia. Tipo, é isso, a gente tem que ser um eterno aprendiz. Ainda bem. Senão morre. Ainda bem, com certeza. Ó, tá bom. A gente vai ter que ter o número 2, tá? Tá bom. Vai dar certo. Você vai voltar, viu? Tá bom. Eu me sinto honrada pelo seu convite, Alfredo. Maravilha, então. Ó, vou deixar aqui um presente nosso, importação da ABN. 2 presentes, na verdade. Esse aqui é o rum Selva Rei, que a gente traz do Panamá. E quem faz é o Bruno Mars, que é o cantor. Ele é um dos sócios, Olha! Aqui, ó. E você que importa. A gente que importa ele. Que bacana! Tem a Cusquenha, a cerveja peruana que a gente traz. Você está trazendo? A gente também Parabéns, traz. Que coisa linda! Então já tem aí tem até a preta para pegar já para apoiar nesse inverno, que a cervejinha preta é boa, né? É boa. Gente, que bacana. Obrigado, Alfredo. Obrigado. Um prazer muito grande. Nossa, isso aqui é uma coisa linda, hein? Não, espetacular, esse formato dessa garrafa. É um rum. É um rum, esse é o rum de... Que linda, de coco, que coisa mais linda. Do Peru. A cerveja do Essa Peru. aqui do Panamá. Do Panamá. Do Peru. Mas a garrafa ela é feita na Inglaterra, a rolha em Portugal, o líquido é panamenho. Nossa, então é uma multinacional. Essa aqui tem drawback bastante. Essa tem o drawback e tem também como é que é o nosso nome? Back to back. Muito legal. Maravilha, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, muito bom. Obrigadão. Top. Tá. Meu Brasil varonil,
Esse foi o 11º episódio do podcast Bora Sacudir o Mundo, um podcast que nasceu para trazer histórias inspiradoras para levar você do ponto A para o ponto B e sair daqui como um melhor ser humano. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e bora sacudir o mundo!